Desejo a você um excelente dia. Queridos, dia de ceia é o dia que nós nos reunimos com muita alegria, muita gratidão. Nós chegamos diante da mesa do Senhor com o coração repleto de gratidão e alegria. E como nós já temos na liturgia da Igreja Presbiteriana de Brasília, certo que todo primeiro domingo à noite e terceiro domingo pela manhã nos reuniremos para celebrar a ceia, então já há aquela expectativa durante a semana, quando no domingo estarei com os meus irmãos na presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para celebrarmos a vida eterna, a comunhão que temos com Ele e que temos também uns com os outros. Então, quando nós estamos aqui, diante da ceia, que revela o amor de Deus por nós, que testemunha a obra de Cristo, e a ceia que nos leva a viver a realidade da nova vida, vida eterna, nós fazemos isso com muita alegria. Como foi sua semana? Para muitos, foi uma semana de luta em oração. Muitos de nós estivemos aqui durante a noite dessa semana, orando, buscando ao Senhor, pedindo para que Ele guie a nossa vida na sua verdade, na sua palavra, no seu caminho reto, santo, conforme Ele preparou para nós. Mas talvez muitos de nós enfrentemos lutas contra o pecado, com certeza. Muitos de nós ficamos abatidos por causa das tragédias que foram noticiadas durante essa semana. Momento em que a gente é empático com a dor do outro, somos tomados por compaixão, talvez por indiferença, pois esse também tem sido um sentimento presente nos nossos tempos. Há tanta dor, há tanto sofrimento, e tão mostrado de tanta forma, tão explicitamente, que a gente vai se acostumando e não sente, não pensa na dor do outro. E nós estamos começando uma nova semana e temos o privilégio, aqueles que conhecem Jesus como Senhor e Salvador, de iniciar essa semana participando da ceia. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e colocar o seu coração diante do Senhor. Aquilo que você experimentou essa semana, como você se achega aqui nessa hora, coloque isso diante do Senhor e peça para Ele falar o seu coração. Diga sinceramente, se esse é o seu sentimento, que você quer ouvi-lo. Uma semana difícil, você quer ouvi-lo. Você quer receber uma palavra que traga ao seu coração direção, segurança, descanso, encorajamento para viver a vida neste mundo tão terrível. Ore por mim também. Peça para que Deus me dê a capacitação necessária para compartilhar essa verdade que Ele preparou aos nossos corações nessa manhã. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus onisciente, conhece o coração de cada um aqui. Sabe como nos apresentamos diante do Senhor nessa hora. O Senhor ouviu a oração do Teu povo. E nós pedimos que o Senhor fale conosco. Precisamos te ouvir. Precisamos de uma palavra, a nossa vida. Precisamos também que Teu Espírito Santo aplique essa palavra para vivermos confiados nela, a partir dela. Deus, livra-nos da indiferença, põe lágrimas em nosso coração, pelos que sofrem, pelos perdidos, pelos que nesse exato momento estão angustiados, aflitos, sem esperança, impactados pela maldade de um mundo caído. Ensina-nos a compaixão, como Cristo viveu e também nos ensina. Leva-nos, ó Deus, leva-nos a Ti e leva-nos aos outros, para que sejamos
as tuas mãos, os teus braços, o teu olhar terno, a tua palavra, o abraço que conforta, consola, a ajuda que transforma, pelo poder do teu Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número 26. Mateus 26, a partir do verso 26. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. Mateus 26, a partir do verso de número 26. Jesus está reunido com seus discípulos para a celebração da Páscoa. Ele se levanta em determinado momento como aquele que vai conduzir o momento, a celebração da Páscoa, e provavelmente recita a oração judaica habitual para esse momento. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei do universo, que faz a terra dar o seu fruto. Os discípulos ao redor da mesa provavelmente disseram Amém, declarando a unidade deles com a bênção que é proferida por aquele que abre a celebração. A seguir, Jesus pega o pão, parte o pão, oferece, distribui aos discípulos, que ali representam a família que participa da Páscoa. E então ele dá um novo significado à Páscoa, para esse ato. Ao partir o pão e dar aos discípulos, ele não olha mais para o Egito, ele olha para frente, para a sua própria morte, para o seu corpo que será partido algumas horas adiante, e declara para eles: tomem, comam, isso é meu corpo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu estou dando a minha vida por vocês, eu estou dando a minha vida a vocês. Assim, ele convida os seus discípulos a tomarem parte de todos os benefícios que advirão da sua morte na cruz e da sua ressurreição, como ele já tinha falado aos seus discípulos, e você vê isso no capítulo de número 20, a partir do verso 17. Os benefícios dizem de salvação, ressurreição, vida eterna e abundante em Jesus, reconciliação com Deus, reconciliação uns com os outros. A obra da cruz fala da volta de Jesus para nos levar para tomarmos e participarmos da ceia novamente com Ele agora num corpo glorificado. Jesus continua. Ele toma o cálice e anuncia agora a nova aliança. E os discípulos, como judeus, estão se lembrando do que Jeremias falou no capítulo 31. A nova aliança que Deus estipula com o seu povo. O cálice de vinho agora simboliza o sangue que será derramado na cruz. E uma vez, e você leu isso recentemente no Pentateuco, uma vez que o sangue é vida, quando Jesus diz que o sangue dele será derramado, ele está mais uma vez dizendo: eu estou dando vida a vocês. Ao tomarem do cálice, vocês estão sendo lembrados que a minha vida será a vida de vocês. E isso é para todos aqueles que creem e se entregarem a Cristo. Jesus usa a ceia para ensinar seus discípulos, e aqui ele está interpretando o significado da sua morte. Mas ele olha muito além da morte, queridos, confiante na consumação do reino de Deus, apesar da traição, da deserção dos seus discípulos e de todo o sofrimento que ele vai encontrar. E aqui ele está chegando no final de uma semana. Jesus começou a sua semana de forma muito difícil. Ele começa a semana dizendo para os seus discípulos que ele vai ser preso, vai ser crucificado, vai ser morto. Aí ele entra no domingo, na cidade de Jerusalém, e embora tenha recebido louvores do povo, o povo recebe com alegria, com palmas nas mãos, com reverência. Logo depois, ele está confrontando aqueles que estão no templo. Você vê isso a partir do capítulo 21. Porque os que estão no templo não fazem do templo uma casa de oração.
mas transformam o templo em um covil de salteadores. E por que Jesus usa essa expressão? Você encontra essa expressão em vários livros do Antigo Testamento, mas especialmente na menção que Jeremias faz. Porque Jeremias diz o seguinte: olha, vocês são como ladrões que praticam a maldade, correm para o templo e se sentem seguros. O ladrão, quando roubava, corria para uma caverna e ficava ali escondido, sentindo-se protegido e seguro. Não vão nos achar aqui, não vão nos pegar. E Jesus diz que aqueles que estão no templo estão vivendo uma vida de pecado e correm para o templo e se sentem seguros, porque ali, simbolizando a presença de Deus, eles estavam na presença, desfrutando da presença desse Deus, trazendo fonte de segurança. E Jesus confronta isso. E a semana de Jesus segue, ele chora diante de Jerusalém, que o rejeitou como Messias. Ele veio para trazer salvação, veio como Deus visitando o povo, e o povo não quer saber dele. E ele chora. E você pode ver o restante, capítulos 21 até chegar no 26, como foi difícil a semana de Jesus. E agora ele está celebrando a ceia, a Páscoa, transformando em ceia, e sabe que alguém vai traí-lo. Você vê isso no verso de número 25. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Queridos, o que aprender com Jesus quando ele está diante da ceia, e nós estamos diante da ceia, depois de uma semana como a que ele teve e a semana como nós tivemos, pensando e lidando com tanta dor, com tanto sofrimento de pessoas e talvez o nosso mesmo? E eu quero rapidamente ver com você como que Jesus nos ensina aqui. O verso de número 30 diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aqui nós precisamos recorrer à tradição judaica para você entender como que acontecia a ceia. Como que acontecia a Páscoa, antes dela ser ceia. Jesus está com seus discípulos e eles preparam a Páscoa, no verso de número 17. Eles preparam a Páscoa. E a Páscoa funcionava assim: quando aquele que estava liderando, como nós vimos aqui, Jesus, conduzindo com aquelas palavras, eles começavam cantando o Salmo 113 e o Salmo 114. Era assim que eles abriam a Páscoa. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 113. Porque é assim que Jesus provavelmente abriu esse momento com seus discípulos. Aleluia! Inicia-se o Salmo 113. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! E nós não vamos ler o 114, mas provavelmente ele também era lido. Procedia-se então a todo o rito da Páscoa, e no final, como nós lemos no verso 30, eles então cantavam os outros salmos do Halel. Salmo 115, 116, 117 e 118. Como o texto diz que eles cantaram provavelmente um desses foi escolhido para que eles louvassem a Deus. Jesus
faz da refeição da Páscoa uma parábola dramatizada, onde ele não encena, mas ele vive o momento. E eu quero que você puxe a sua memória para o fato de que ele está dizendo que vai morrer, a sua morte será violenta, o corpo será partido, o sangue será vertido, vai envolver muita dor e sofrimento, e ele está ali, junto com seus discípulos, ensinando como enfrentar situações difíceis da vida. Ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. No entanto, Jesus lida como se ele não soubesse. Ele enfrenta cada momento como se ele inédito fosse, embora ele já tenha todo o conhecimento. Queridos, alguns instantes depois da Páscoa, depois da ceia instituída, Jesus será preso no Getsêmani, quando ele está orando. Judas vai beijá-lo e com o beijo declarar-se traidor. Os outros discípulos vão fugir. Ele será abandonado pelos seus amigos. Será o dia da injustiça, será julgado ilegalmente, injustamente. Será o dia em que Pedro, em quem ele tanto investiu, deu atenção cuidadosa, vai negá-lo. Dizer que nunca o conheceu. Será o dia do desprezo ao ser trocado. A mesma multidão que louvou quando ele entrou, agora está dizendo: solta Barrabás, um assassino. Será o dia em que Jesus será crucificado pelo sistema político dos judeus com os romanos. É o dia da coroa dos espinhos, dos açoites, dos cravos nas mãos. Queridos, daqui a pouco, depois da ceia, Jesus vai ser abandonado pelo Pai e ele vai gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, será o dia da morte. Aquele que não tem pecado vai morrer por causa do meu e do seu pecado. E Jesus está diante da ceia, na Páscoa, instituindo a ceia e dizendo para os seus discípulos como eles devem enfrentar dias difíceis. E ele está ensinando para mim e para você também. Ele faz isso cantando um hino. E não é por causa da música, não é por causa da harmonia, é por causa da mensagem contida nos Salmos. É por causa da palavra revelada nos Salmos. Eu quero ver com vocês alguns versículos a partir do Salmo 115. Porque são essas verdades que vão tomando o coração de Jesus, que afirmam o controle e o amparo de Deus em todo o tempo. E eu quero frisar para você, Jesus não canta antes de saber o que vai acontecer, ele canta sabendo de tudo. Então ele canta a sua confiança na soberania, no poder, tudo para a glória de Deus. Veja, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não se trata do sofrimento que será enfrentado, se trata da glória que Deus precisa receber. Então, Senhor, não importa o que eu vou enfrentar, o teu nome receberá glória. Verso 3, Salmo 115. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ele é soberano, ele tem o controle de todas as coisas. Verso 9. Israel confia no Senhor, porque ele é o seu amparo e o seu escudo. Verso 11. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. São essas as palavras que saem dos lábios de Jesus. Verso 12. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. E não é isso que Deus está fazendo com a morte de Cristo? Levando salvação à casa de Israel, o povo escolhido. Versos 17 e 18.
Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Por quê? Porque Ele tem vida. A sua morte vai gerar vida. Então é lógico, os que estão mortos não louvam o Senhor, mas nós bendiremos porque vamos receber vida. E os discípulos estão tendo um novo entendimento do que significa agora essas verdades que estão sendo cantadas. Mas e se ele cantou o 116? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha o verso 3, tendo em mente o que nós ouvimos aqui de introdução. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus, é misericordioso. E é o que ele experimenta nos versos seguintes aqui, quando ele está no Getsemane, clamando angustiado para que Deus o livrasse da cruz. Verso 10. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Jesus está aflito, ele sabe o que vai acontecer. Mas ele crê. Enquanto canta, as verdades vão tomando o seu coração. Pule comigo para o Salmo 118, verso de número 6. Vamos ler juntos? O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Glória a Deus. Essa é a confiança de Jesus. O Senhor está comigo. O que o homem fizer, nada mais é o que foi permitido pelo meu Senhor. E que vai cumprir um propósito de dar glória ao seu nome. Verso 17 do Salmo 118. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Versos 28 e 29. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Esses textos, esses cânticos entoados, ou um deles entoado naquela hora, declaram a soberania de Deus, o controle de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, para a glória de Deus, porque é Ele que está sendo exaltado enquanto se canta. É o seu caráter que está sendo revelado. Queridos, o que a vida tem feito a você, o que o sofrimento, as tragédias à sua volta tem provocado em seu coração, o que abandono, humilhação, traição gera em seu coração. Como é que você lida com isso? É amargura? É vingança? É a maldade no coração? É a aridez da alma? Ou você pode, como Cristo, voltar-se para a palavra, para a certeza que ela nos dá do amor, do perdão, da graça, do cuidado, da paz, da dádiva, da presença de Deus. E você poder dizer: Senhor, eis-me aqui, para que o Senhor faça tudo o que for necessário, para que o teu nome receba glória. Queridos, Deus não está com o braço encolhido, Ele não mudou. O Deus que ouviu a oração de Jesus, não respondendo como Jesus quis, mas conforme a sua vontade, é o Deus onisciente, que sabe do meu e do seu coração, do nosso sofrimento e dor. É o Deus onipresente, é o Deus onipotente. As tragédias não estão fora do controle de Deus. E quando nós nos aproximamos da ceia, nós somos lembrados que Deus continua agindo para nos levar a Ele, cheios de semelhança ao seu Filho, santidade. Com Jesus nós aprendemos que o que dói, machuca, magoa, aquilo que leva angústia ao sofrimento, não revela um Deus omisso, revela um Deus soberano. Não revela um Deus que não age, revela um Deus no controle da história, conduzindo todas as coisas para que o seu nome
seja glorificado. Queridos, a morte de Jesus é certa e ela é violenta, mas ela é temporária. Ele diz, verso 29, Mateus 26 agora: desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus voltará. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus. Porque Ele vai voltar e volta para nos levar, todos aqueles que creem e o confessam como Senhor e Salvador, para participarmos da ceia com Ele agora, sem nenhuma preocupação mais com o que vai acontecer. Nós vamos participar da ceia só celebrando a comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo e uns com os outros. E quando Jesus dá essa palavra, é uma palavra de esperança para os seus discípulos, para mim e para você, porque Ele aponta para o fato de que Ele vai voltar, e isso nos fortalece o coração para aguardarmos os sofrimentos que os discípulos iriam enfrentar logo depois disso aqui. Seriam passageiros. Da perspectiva de uma vida eterna, o que enfrentamos aqui é sofrimento passageiro. Da perspectiva daquilo que está sendo preparado para nós, isso aqui é muito passageiro. Jesus sabia que sem esperança ninguém vive. Então Ele falou assim, eu vou voltar, podem esperar. E nós vamos estar diante da mesa. Como cantamos aqui, Ele é um anfitrião, Ele que nos convida para a mesa hoje. Estaremos todos participando e celebrando. A morte de Jesus trouxe vida a todo o que nele crê. É a vida do reino de Deus. E naquele momento de dor, de angústia, Jesus nos ensina a olhar para Deus como aquele que controla todas as coisas, como aquele que dá esperança, como aquele que guarda e cuida, dirige a vida dos seus filhos. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e descanse na graça do Senhor. A ceia é o meio pelo qual o povo de Deus recebe poder e capacitação para encarnar essa mesma vida de Cristo e viver confiado no que Ele está fazendo em nós e por meio de nós, no que Ele está fazendo no mundo. A ceia, ela nos dá a missão de mostrar ao mundo quem é o nosso Deus. Porque Jesus voltará depois que todos ouvirem a verdade do Evangelho. E a ceia declara a verdade do Evangelho. Então, vamos participar da ceia. Como Jesus ensinou no final de uma semana difícil para ele. Com essa mesma confiança. E vamos sair daqui no poder do Espírito Santo para enfrentar as dificuldades, porque ainda vivemos nesse mundo caído, confiando, adorando, descansando no Deus verdadeiro. Vamos sair para proclamar o Evangelho, testemunhar das verdades, lutar em oração, queridos. Vamos sair daqui cantando a nossa confiança no Deus da nossa vida. Vamos sair daqui para enfrentar o nosso Getsêmani e a nossa cruz, até o glorioso dia da volta de Jesus. Mas Ele vai voltar. Então isso traz para a gente a esperança certa. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque a ceia revela-nos a comunhão que temos contigo em Cristo Jesus, a vida eterna e abundante que recebemos totalmente de graça pela fé que o Senhor mesmo colocou em nosso coração. Mas a ceia nos lembra da comunhão uns com os outros, que nós temos porque somos o mesmo povo, temos o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Senhor. A ceia nos lembra que estamos aqui para anunciar e mostrar ao mundo o que é a ceia, para que outros venham participar da ceia conosco, quando confessarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A ceia nos ensina a confiar e aguardar naquilo que o Senhor está fazendo e no glorioso dia final da volta do nosso Salvador. Louvado seja o teu nome, Pai.
Eu intercedo por aqueles que ainda não possuem o privilégio de participar da ceia. Porque ainda não entregaram a vida a Cristo, porque ainda não estão unidos a Jesus como Senhor e Salvador, porque ainda não receberam vida eterna, porque ainda não têm a esperança de uma eternidade sem pecado, mas ainda estão envolvidos em seus pecados. Deus, tem misericórdia. Salva os teus filhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos como igreja. E receba, Pai, a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão nessa hora, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.